o último pronunciamento quando chegou aqui na Câmara mais cedo. Vamos agora conversar ao vivo com o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele que é o autor do projeto de lei que equipara ali o domínio de territórios por traficantes e milicianos ao crime de terrorismo e que é um dos pontos vistos como mais divergentes em relação a esse texto, o segundo é o da Polícia Federal. Deputado, antes de mais nada, queria agradecer a participação do senhor aqui no Globo News Mais. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Deputado, vou começar pelo segundo ponto para depois a gente voltar para o primeiro. Polícia Federal, o senhor tem se manifestado ser contrário às mudanças feitas no relatório do deputado Derrite. Então, por mais que o senhor seja a favor pelas mudanças no que diz respeito às alterações na lei antiterrorismo, inclusive o senhor é o autor de uma proposta nesse sentido, mas no que diz respeito às atribuições da Polícia Federal, o senhor tem se manifestado de maneira contrária. Queria que o senhor explicasse aí o porquê desse posicionamento. Primeiro, é importante todo mundo saber que o assunto chegou no Congresso Nacional e agora nós vamos ter uma lei para fazer esse enfrentamento. O que não dá é que mais de 23 milhões de brasileiros estão vivendo aí sitiados por organizações criminosas, sejam elas facções ou não, sejam elas milícias ou não, mas que estão dominando áreas, impedindo o direito de vir, impedindo a liberdade das pessoas, criando tribunal paralelo do crime, né, condenando pessoas à morte, fabricando armamentos pesados e o Estado inerte, inoperante com relação a essa situação. Agora não, agora nós vamos ter condição de ter uma legislação para fazer isso. E do ponto de vista da experiência vivida, inclusive no meu projeto, que eu apresentei em março e que a urgência aqui foi aprovada em maio devido à gravidade dos fatos, já estava muito claro que no crime das organizações criminosas, das facções e das milícias, a federalização é melhor. Por quê? Porque além da experiência da Polícia Federal com relação aos casos, a Polícia Federal poderá compor e compartilhar as ações com as polícias militares, civis ou militares nos estados, poderá compor inclusive com as demais forças de repressão. Eu vou mais além, estou apresentando ao Mendonça Filho, da PEC da Segurança, uma proposta que as Forças Armadas também possam contribuir na repressão ao crime organizado. E a Justiça Federal também é mais ágil com relação a essas demandas do que as justiças comuns dos estados e menos susceptíveis, inclusive, à corrupção. Então, diante disso, a gente já tinha colocado no nosso projeto do antiterrorismo exatamente que, ressalvadas as condutas que estão tipificadas no projeto de lei da 13.260, a gente pode, com isso, das organizações criminosas, pode, com isso, ter uma intervenção a nível nacional com o controle e a coordenação federal, mas com os braços dos estados para defender os cidadãos e as cidadãs brasileiras. A Júlia tem uma pergunta lá de Belém. Deputado Danilo Forte, boa tarde, obrigada pela presença do senhor aqui na Globo News. A Ana Flor e a Malu Gaspar se juntam a nós nessa conversa também. Deputado, uma das grandes preocupações em relação à equiparação ou à mudança da lei antiterrorismo é deixar o Brasil suscetível a eventuais intervenções estrangeiras. Esse, pelo menos, é o discurso que o governo tem feito em relação ao substitutivo, a primeira versão do substitutivo do deputado Derrite. Como é que o senhor vê isso? Isso é de quem não quer fazer. Porque é o seguinte, para ter qualquer tipo de intervenção estrangeira, precisa ter uma pactuação, ou uma convenção bilateral ou multilateral, ou um acordo militar para ter essa intervenção. O Brasil não tem com nenhum país, com relação à questão da segurança interna do Brasil. Tem outros países que têm, o Brasil não tem. Então, se o Brasil tivesse algum acordo com qualquer país que seja, Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, Bolívia, para intervirem conjuntamente dentro do território brasileiro, aí poderia sim ter essa intervenção. Não havendo, e como não há, não tem nenhuma possibilidade de perca de soberania. Pelo contrário, nós estamos perdendo a soberania hoje internamente por crime organizado. Quando brasileiros estão impedidos no direito de ir e vir. Quando as mães têm medo de um filho que vai para a escola ou para trabalhar e não sabe se volta para casa. Essa que é a perda de soberania. E, do ponto de vista internacional, tudo vem pela Convenção da ONU. Se não tiver acordo bilateral, não tem intervenção. Então, acho que essa é mais uma falácia. É igual a história que os investidores não vão investir em países que têm lei antiterrorismo. Se fosse isso, eles não iam investir nos Estados Unidos, não investir nos países da Europa, porque todos eles têm lei antiterrorismo e todos já sofreram ataques terroristas. Então, eu acho que, diferentemente disso, o conceito da lei lá de 2016 é que estava errado, porque se prendia só a questão política. E quando, de fato, são as condutas
de ações é que são terroristas. Quando você tem fabricação de arma pesada, quando você tem barricada, quando você tem extorsão aos comerciantes e empresários, quando você tem controle no direito de ir e vir dentro das comunidades e até em cidades, quando você tem expulsão de moradores que têm direito àquela residência, àquela casa, e que no meu caso do estado do Ceará, a gente está vendo a polícia protegendo as pessoas se mudarem para entregar o seu patrimônio para o crime, aí sim é que está errado. Aí sim é que nós estamos perdendo a soberania e nós estamos criando uma condição que favorece o crime e não a cidadania brasileira. Deputado, boa tarde. Ana Flor aqui de Brasília. Vários especialistas apontam que tratar de terrorismo é muito diferente da forma como se pode lidar com organizações criminosas. Quer dizer, o terrorismo geralmente tem um viés também político, ideológico naquele crime. E o que a gente está vendo hoje é que as organizações criminosas, especialmente as que estão lidando aí no Nordeste, no Rio, têm uma motivação pecuniária, dinheiro. Então, eu queria que o senhor comentasse como essa mistura pode dar certo, porque são crimes que, aparentemente, muito diferentes. Ana Flor, vou lhe convidar para ir ao Ceará. No Ceará, mais de 30 prefeitos são ligados ao Comando Vermelho. Quem diz isso é a Polícia Federal, não sou eu. No Ceará tem deputados estaduais e deputados federais envolvidos com o Comando Vermelho. É o meu estado. Então, se eles estão tomando conta da política, isso é um ato de terror. Haja visto o que aconteceu recentemente no município de Santa Quitéria, em que o pai foi condenado, foi afastado do cargo, foi cassado do mandato, aí o filho se elege para suceder o pai num município como Santa Quitéria, que territorialmente é o maior município do interior do estado do Ceará. Então, eles estão entrando da política por dentro. E é no Brasil. Então, eu acho que esse conceito que foi criado em 2016 é que precisa ser superado. A história e a sociedade evoluem. E o que a gente tem que condenar são as condutas e não princípios acadêmicos. Porque pelos princípios acadêmicos, nós não faríamos nenhuma intervenção. Aí esperava todo mundo ter uma boa consciência, todo mundo cristão e todo mundo resolvendo os seus problemas na paz. Mas o Brasil vive um estado de guerra. E no estado de guerra, a gente precisa fazer o enfrentamento da forma que ele é. Porque ou a gente acaba com o crime organizado no Brasil, ou eles acabam com o Brasil, como já estão começando a acabar. Deputado Malu Gaspar, aqui do Rio, gostaria de perguntar uma coisa para o senhor. No começo da sua fala, o senhor falou da importância de federalizar as investigações, porque o crime é federal, está espalhado pelo país todo. E, no entanto, esse substitutivo que o deputado Derrite apresentou, ao invés de reforçar as atribuições da Polícia Federal, ele está retirando a autonomia da Polícia Federal quando ele diz que a polícia precisa pedir autorização e se acertar ali com a Polícia Civil e com o Ministério Público nessa última versão. Então, eu não entendi qual é a lógica de fazer um texto assim, retirando a atribuição da Polícia Federal, se a intenção é federalizar o crime e tornar essa atuação da Polícia Federal mais efetiva. Eu falo por mim. Quando eu fiz o meu projeto, o 1283, era exatamente federalizando, porque, pela minha compreensão, tanto do ponto de vista jurídico, da dinamização do processo penal, né, da agilidade da Polícia Federal, né, e da experiência vivida pela Polícia Federal numa coordenação. Segundo o deputado Guilherme Derrite, ele tem a visão dele, é natural. Então, o senhor não concorda? Eu, nesse tema, não. Nesse tema, inclusive, já disse a ele que a gente vai, inclusive, fazer uma emenda, se for necessário, ou um destaque, porque eu acho que a São Paulo não é o Brasil. Segundo ele, me falou ontem à noite, inclusive por telefone, o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil e do Corpo Policial de São Paulo são 180 mil homens. No estado de Ceará são 10. Então não dá para comparar. Então, quer dizer, São Paulo é uma potência. São Paulo é o segundo PIB da América Latina. Então, eu acho que a gente precisa ter a preocupação de dimensionar isso para o tamanho do Brasil. E no tamanho do Brasil, a federalização é melhor. Tanto é que hoje, dos colégios de líderes aqui, que eu participei, inclusive representando a União Brasil, eu deixei muito claro. Eu concordo com ele na tipificação, remetendo para a lei 13.260, que é a lei do antiterrorismo, mas no que diz respeito à ação policial, eu prefiro que seja uma ação federalizada. Deputado, em relação à questão do terrorismo, foi incluído isso no texto do relatório, né, do deputado Guilherme Derrite, e o senhor hoje iria conversar com ele para dar contribuições
para o texto. Queria saber o que vocês conversaram e queria aproveitar também e perguntar, porque o senhor falou em relação a investimentos, há um movimento do mercado financeiro de maneira contrária à inclusão de práticas terroristas por traficantes e milicianos, e o senhor argumentou que em outros países, como da Europa, dos Estados Unidos, há muitos investimentos. Mas nós estamos no sul global e com isso há uma série de outras questões que também impactam. Então eu queria saber o que o senhor conversou com o deputado Derrite e também de que maneira o senhor vê, dada a condição geopolítica do Brasil em relação ao mundo, né? Como que o senhor vê essa preocupação do mercado financeiro com a possibilidade de haver terrorismo no Brasil, uma vez que esse projeto, do jeito que está, seja aprovado? Eu tenho dialogado com o Derrite desde o momento que ele foi indicado, inclusive para ser o relator do meu projeto, do antiterrorismo. 2 deputados abriram mão de ser relatores, né? E caiu para ele e eu fiquei feliz, inclusive porque eu sei que ele é um homem da área do setor, né? Conhece, faz enfrentamento todo dia, né? E tem o respaldo do Estado também de São Paulo. Por outro lado, a nossa conversa é muito franca, né? Eu concordo com ele na tipificação e discordo com ele com relação à federalização, porque eu acho que, por princípio, ela até harmoniza, e até ontem votamos na CCJ uma emenda para o orçamento do ano que vem de 1 bilhão e 600 milhões para fortalecer, né, financeiramente o Ministério da Justiça, né, referente às ações de combate ao crime organizado. Então, ontem foi aprovado na emenda da Comissão de Constituição e Justiça, na CCJ da Câmara, relatado por mim, um apoio de 1 bilhão e 600 milhões para essas ações. Esse ano, o volume de recursos era em torno de 400 milhões. Nós estamos duplicando esse valor. Por outro lado, Pedro, eu acho que é uma ingenuidade a gente pensar que por ter a lei ou não ter a lei, vai ter investimento ou não vai ter investimento. O investidor, ele bota dinheiro onde ele tem a segurança do retorno. E onde é que ele vai ter segurança do retorno? Num país em que o crime organizado está tomando conta da economia, a ESSO foi embora, a Texaco foi embora. E a Shell está para ir embora. E são empresas multinacionais do setor de combustível. E por que estão para ir embora? Porque do jeito que está, elas não querem ficar. Porque o mercado está sendo dominado pelo crime organizado. São postos de gasolina, refinaria, importação de metanol, está aí a crise do metanol, né? Tudo isso patrocinado por quê? Pelo crime organizado. Então, se a gente dá ao país uma lei que dá segurança, é muito mais fácil você ter um investimento. É o contrário, entendeu? Você tem que dar segurança para os investidores. E agora é a segurança física, porque os próprios empresariados, eu não vi nenhuma manifestação pública de ninguém do setor bancário. Eu vi muito repórter falando disso aqui, já fui questionado por vários de ontem para hoje, mas nenhum chegou para dizer, o banco tal, o fundo tal, diz que só vai botar dinheiro no Brasil se mantiver do jeito que está. Eu não vi nenhum. O que eu vejo de todos eles é a preocupação com o setor que está sendo, inclusive, hoje, vitimizado pela ação do crime organizado. E o que eu vejo muito deles, em cima, inclusive, de mim, porque fui relator lá na comissão, você lembra disso, é de votarmos logo a questão do devedor quanto mais. Porque com o devedor quanto mais, você vai ter condições de diferenciar empresas do bem de empresas que são patrocinadas com recursos do fundo do crime organizado. Deputado Danilo Forte, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui no Globo News+. Eu que lhe agradeço. Um abraço e um abraço para as meninas lá em Belém. Cuidado com a chuva, hein? Júlia, é com você. Já choveu hoje, deputado. Já choveu bastante. Agora esperar a chuva de amanhã. Obrigada, um abraço para o senhor. Pedro, muito obrigada.